Glória a Deus. A unção do Senhor já está aqui, irmão. Você sabia disso? Aleluia. Nós não precisamos senti-la, mas de fato ela está perceptível, amém? Curva sua cabeça, por favor. Feche seus olhos. Aleluia. Pai, te louvamos, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de aprender de Ti. Mais uma oportunidade de sermos edificados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por corações disponíveis, Senhor, para acolher com mansidão a Tua palavra, Pai. Obrigado por luz, obrigado pela unção do Teu Espírito, Pai. Obrigado, Pai, porque você está conosco todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Deus é bom. Você está feliz? Amém? Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Hoje nós vamos, para alguns eu creio que vai ser uma vacina, mas para outros eu creio que vai ser um remédio. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor, ela sempre nos leva para um bom lugar, irmãos, à medida que nós acolhemos essa palavra. Eu quero dizer para você que nem tudo que ouvimos em nome de Deus vem dele. Amém? Você sabia disso? Nem tudo que ouvimos em uma igreja vem do Senhor ou é inspirado pelo Senhor. Por isso precisamos, urgentemente, conhecer essa palavra. Não é responsabilidade sua de eu estar em contato com a palavra e aprender do Senhor. A responsabilidade é minha. E a recíproca é verdadeira, amém? Então precisamos, irmãos, decidir aprender do Senhor. Nós cantamos aqui a segunda canção. Eu gosto muito de meditar sobre o que cantamos. Por eu estar envolvido com música na igreja há muitos anos, né? Eu já estava até enferrujado quando cheguei aqui, mas eu vivi durante muitos anos dentro desse ambiente de música na igreja, né? De composições, de ensaios, de músicas inspiradas, do chamado espontâneo. Quem já ouviu essa expressão? Do espontâneo, né? Que foi muito divulgado pelo Diante do Trono. E a gente cria um hábito de cantar de forma automática, né? Cantamos de forma uníssona, todos na igreja, fica lindo, né? Mas às vezes não prestamos atenção no que estamos cantando. Se não temos, às vezes, o cuidado de prestar atenção no que falamos, quanto mais no que cantamos, né? Porque a melodia, às vezes, é muito bonita e nos envolve emocionalmente, né? Mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Precisamos refletir sobre o que cantamos também. Amém? Na segunda canção que a gente cantou hoje, nós cantamos sobre conhecer o Senhor. Eu quero conhecer Jesus, não foi? E essa última canção a gente cantou sobre confiar. Não foi? Mas deixa eu dizer algo para você. Você não confia em quem você não conhece. Vocês estão aqui? Amém? Eu não vou deixar meu filho ficar com alguém que eu não conheço. Embora ele faça amizade rápido. Deixar ele com um desconhecido, quando vê, ele chama para almoçar lá em casa. Mesmo, ele faz isso mesmo. Eu não posso deixar ele com alguém que eu não conheço, amém? Eu preciso conhecer essa pessoa para confiar nela. E sabe que às vezes nós estamos pregando um Deus que não conhecemos? Às vezes estamos falando de algo que nunca experimentamos. Deixa eu dizer algo, deixa eu abrir um parênteses. A palavra de Deus ela é ungida por si só. Se tivermos vivido uma experiência com ela ou não, ela continua sendo verdade, amém? Mas é muito mais persuasivo o evangelho quando falamos de algo que vivemos. Amém? De novo, não é pecado nem errado você falar sobre a experiência de alguém que vai edificar outro. Mas quando falamos da experiência de alguém, é algo muito longe, né? Principalmente para quem ouve. Então, essa noite, irmãos, eu quero falar sobre um assunto que o Senhor tem
volta e meia o Espírito Santo tem trazido isso ao meu coração para a minha própria vida, né? Acerca de analisar, irmãos, o que temos ouvido acerca do Evangelho. Amém? Acerca de analisarmos em que fonte estamos bebendo. Aleluia. Diogo, o único lugar que eu devo ouvir palavras é no Verbo da Vida? Não. Mas para isso você tem que conhecer a palavra, para você fazer análise à luz da palavra. Amém? Se nós não conhecemos acerca de um assunto e ouvimos esse assunto em algum lugar, você não tem como julgar aquilo que você está ouvindo. E julgar o que ouvimos é bíblico. Amém? Eu não sei se você já ouviu esse termo, quando o Senhor usa um profeta, usa alguém para nos dar uma palavra, para trazer nos lembrar de algo, e a gente fica muito reverente, bênção demais. Deus está falando, não é assim? Mas Deus não iria mandar você julgar o que Ele diz. Amém? Quando a Bíblia nos orienta a julgar aquilo que estamos ouvindo, nós precisamos usar o filtro da palavra para tudo que ouvimos. Mesmo que aquilo que estamos ouvindo venha de alguém que a gente gosta muito, ou de um pregador favorito. Amém? Nós vivemos um tempo, irmãos, eu não sei quantos aqui são cristãos há muitos anos. Quem aqui é cristão há pelo menos 10 anos? Acho que quase todos, né? Acho que nem essa idade ela tem de vida. Na minha infância, adolescência, eu vivi na igreja. Amém? E naquela época, irmãos, a gente não tinha muitas fontes para a gente pesquisar. Ou você estudava a Bíblia, ou você era ignorante. Amém? Entende ignorante? Ignorante é que não conhece sobre o assunto. E meu pai sempre foi alguém que estudou muito a Bíblia. Então eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai ele doava, né, faixas. Vocês não sabem o que é isso. Mas antigamente se divulgava os eventos das igrejas com faixas. E meu pai era muito procurado por isso, porque ele fazia e doava para as igrejas. E aí ele tinha uma mesa muito grande que ele mandou fazer, de corte, de letras, de desenhos, né? Ele usava uma ferramenta chamada pantógrafo, que você pega uma figura pequenininha e passa por cima dela e ela faz aqui bem grande. Hoje a gente tem Photoshop, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, mas naquela época não tinha, não. E ele era avançado para a época dele, com esse pantógrafo. E eu me lembro dessa mesa cheia de livros, algo que a gente chamava de concordância bíblica. Alguém já ouviu? Quero já ouviu. Está caguetando a idade aí, cara. Concordância bíblica, que hoje você aperta em pesquisar no celular, digita qualquer palavra e aparece lá um texto da palavra sobre aquela palavra. Antes não era assim. Antes você tinha que pesquisar, você tinha que, para ter... Silas falou de estar com 40 versões de Bíblia, não foi que ele disse? Naquela época ia ser uma pilha assim de Bíblias, né? Então, a gente não tinha muitas fontes para a gente pesquisar e analisar. A gente tinha trabalho, dava trabalho, né? Então era muito cômodo sentarmos num banco da igreja, ouvir o que o pastor dizia e fazer. Porque, afinal de contas, ele era a referência ali, né? Mas hoje, irmãos, nós vivemos num período que a internet possibilitou algumas coisas para nós. Algumas coisas boas e outras ruins. Amém? Eu posso pesquisar um evangelho que enfatize qualquer coisa. Eu posso pesquisar um evangelho na internet que enfatize cura. Eu posso pesquisar um evangelho que enfatize prosperidade. Eu posso pesquisar o outro que enfatize os dons do ministério. Amém? Tudo isso está na Bíblia, mas está do jeito que a Bíblia diz. Amém? E para a gente compreender isso, a gente precisa saber o que a Bíblia diz. E hoje se tornou muito fácil, irmãos. O Evangelho, eu gosto de fazer uma analogia. Quem já almoçou, acho que todo mundo, almoçou num self-service, né? Tem aquela filinha ali, com um monte de comida. Você vai pegando o que você quer. Aí esse aqui tem churrasco. Aí você pega, né? Alface, não, churrasco. Churrasco,
Não, churrasco, mais um pouquinho de churrasco. Aí você vai na farofa, de bacon, de preferência, né? E aí você vai escolhendo o que você quer comer. Uma alface de palavra de exortação você não gosta muito. Então você não põe no prato, não é assim? E muita gente, irmãos, para não dizer, infelizmente, a maioria, tem escolhido o evangelho que ela quer ouvir. Aleluia. E é muito sutil. Se nós não estivermos atentos, irmãos, nós vamos comer aquilo que não é Bíblia. E traz dano, irmãos. Sabia? Que é melhor você não saber nada do que você saber algo errado. É melhor uma tela em branco do que uma tela pintada e você ter que apagar aquilo para pintar de novo. Desconstruir um sofisma é muito difícil. Deixa eu dizer algo para você, às vezes é irreversível. Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que por causa da conveniência e das concessões, hoje vive independente de Deus e diz que é evangelho. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que você está pensando aí. Vamos abrir a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Esse texto eu vou ler na versão linguagem de hoje. Diz o seguinte: o Espírito de Deus diz claramente, diga aí, claramente, que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles farão algo, irmãos. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de quem? De demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoa cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Esse texto aqui, irmãos, ele é esclarecedor para o momento que nós vivemos e, ao mesmo tempo, ele nos traz muito temor. Porque essas verdades, irmãos, têm acontecido em grande escala. Você sabia? Eu não sei se você tem conhecidos ditos cristãos, né? E volto a dizer aqui, irmãos, eu não estou falando de placa, amém? Eu não estou falando que aqui é a melhor igreja. Eu não estou falando que você tem que estar no verbo da vida, senão você não é cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que igreja não é padaria. Você não tem que ir na mais próxima da sua casa. Você tem que ir mais próxima da Bíblia. Amém? E para isso a gente precisa conhecer a palavra. Paulo está dizendo algo aqui. Eles têm a mente cauterizada. Sabe o que é isso? Você já viu o termo assim, a consciência pesou? A deles não pesam mais. Porque foi cauterizada. Como um ferro em brasa, queimou. Essa é uma analogia. Na época, os escravos, eles recebiam a marca do seu senhor, um ferro em brasa, como boi. E esse texto aqui está fazendo uma alusão naquela época, como se a mente da pessoa fosse queimada com brasa, ou seja, morta. Amém? E essas pessoas, irmãos, de forma, ele diz aqui, elas têm algumas características: hipócritas, mentirosas e com a consciência morta. Sabe o que é alguém hipócrita? É alguém que geralmente não faz aquilo que diz. Aleluia. Lembra que eu falei no começo? Para uns vai ser uma vacina e para outros vai ser um remédio. Agora, seja sincero com você mesmo. Amém, irmãos? Se você estiver precisando do remédio, use sem moderação. Amém? Vamos continuar. Essas pessoas, de forma hipócrita, elas pregam algo que elas não vivem. Aleluia. Eu conheço, irmãos, muita gente boa que ficou pelo caminho. Sabia? Na carreira cristã. O pastor João Roberto uma vez falou que ele não fica muito impressionado com alguém muito empolgado no começo da carreira. Ele se empolga com a continuidade. Amém?
Alguém que está no primeiro amor, nasceu de novo, ele está empolgado, ele está em todos os eventos, ele vem no mutirão, ele pinta a igreja, ele carrega a caixa de som, ele fica no sol. Você fala assim, irmão, planta a bananeira, ele planta a bananeira. Mas as frustrações vão chegando, irmãos. As decepções, gospels, vão chegando. E essas pessoas vão ficando pelo caminho. E elas fazem algo que acontece hoje com muita frequência. Elas escolhem um evangelho que as satisfaça. Amém? Elas escolhem um evangelho que deixa o seu ego inflado. Eu não creio, irmãos, em um evangelho que não nos confronta. Eu me sinto todos os dias confrontado pelo evangelho. Eu não sei você, mas todos os dias, se eu passo 2 minutos refletindo sobre o evangelho, eu me sinto confrontado por ele. Um evangelho, irmãos, onde tudo está bom, onde Deus só vê o seu coração. Esse não é o evangelho do reino. Amém? Você está aqui? Vamos continuar. 1 João, no capítulo 4, versículo 1. Dani, agora eu vou só na NVT, tá? 1 João, capítulo 4, versículo 1. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Ou no finalzinho da barra de rolagem. Você achou? Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Amados, está falando conosco, amém, irmãos? Não acredite em todo o Espírito. Você leu isso aí na sua Bíblia? A Bíblia está dizendo algo para mim e para você. Não acredite em todo o Espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois o quê? Há muitos falsos profetas no mundo. Aleluia. Ele manda a gente fazer algo com os espíritos. Botá-lo à prova. Esse texto, essa palavra colocar à prova, diz o seguinte: testar, examinar, ver se uma coisa é genuína ou não. E ele faz uma análise, uma analogia com metais. Depois de exame, aprovar e julgar se é valioso ou não. Então, volto a dizer para você, meu irmão, nem todo mundo que fala em nome de Deus está falando o que Deus quer. Amém? Pode ser tradicional, pode ser conhecido, pode ter 2 milhões de seguidores no Instagram. E não estou mandando recado para ninguém, não estou falando de ninguém específico. Eu estou falando de algo, irmãos, que pode salvar a minha e a sua vida. Porque quando um avião, irmãos, ele está no céu voando, e se ele desvia 1 milímetro da sua rota, no começo da viagem, ele pode parar em outro continente. Não é assim? Nós não tropeçamos em pedras pequenas, em pedras grandes. Nós tropeçamos em pedrinhas. Uma verdade misturada com mentira é mentira, irmãos. Amém? Algo que parece verdade é mentira. Aleluia. Precisamos ficar com a verdade da palavra, irmãos. E às vezes isso não vai ser confortável. Às vezes você vai ter que estar numa roda de pessoas e só você vai divergir. Às vezes as pessoas não vão querer mais ter contato com você. Sabia disso? Às vezes as pessoas vão te evitar. Mas elas nunca vão poder dizer, irmãos, que você foi omisso com a verdade. Amém? O que liberta o homem, irmãos, é a verdade da palavra. É conhecendo a verdade que somos libertos por ela. Não é falar o que o outro quer ouvir. Vivemos numa época de amor, né? Precisamos amar. Existe até uma piada que fala: ama o próximo, mas nunca é esse aqui, é o próximo. Precisamos amar. Mas o amor segundo Deus, irmãos,
nos trata de dentro para fora, nos cura, não nos deixa do jeito que a gente era quando a gente chegou até Ele. Amém? Ele está falando em 1 João, irmãos, prove os espíritos, ou seja, irmãos, examine o que você está ouvindo. Amém? Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas ou do evangelho que lhes anunciei anteriormente. Vocês receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Paulo está dizendo aqui, irmãos, as verdades que eu anunciei você no início, é ela que vai te salvar. Agora, preste atenção no que ele fala. Se você continuar a crer na mensagem que eu anunciei. Se você no meio do caminho e eu no meio do caminho misturarmos o evangelho com alguma coisa, a nossa fé é inútil. Amém? Porque o que é o poder de Deus para a salvação de todo homem é o evangelho. Não é algo parecido com o evangelho. Aleluia. Eu conheço muita gente no Rio, irmãos. Amém? Não sou candidato a vereador, que é o que mais a gente vê hoje no Facebook, né? Vereador. Por que eu conheço muita gente lá? Porque a gente fez parte de uma igreja durante muitos anos. 14 anos. Então a gente viu gente nascer, viu pessoas chegarem, viu pessoas irem embora, vimos mudança de pastor, mudança de liderança, vimos muita coisa. E por conta disso, trabalhamos em muitas áreas da igreja. E aí a gente começou a conhecer muita gente. Irmãos, se eu disser para você que desse pessoal todo que a gente conhece lá da igreja que a gente fazia parte, eu acho que nem 20% mais estão lá na igreja. Acho que 20 é muito, né, Lélia? A gente chegou lá uma vez, parecia uma outra igreja. Um monte de gente nova. E aí, fulano? Ah, fulano, não sei não. Está congregando aonde? Rapaz, não está congregando em lugar nenhum. Não, e fulano? Não sei também não. Sabe que isso não é de um dia para o outro, irmãos? Sabe disso? Aleluia. A gente vai ter um culto para casais, logo, logo, eu creio nisso. E eu gosto de dizer no culto de casais que uma traição não acontece do dia para o outro. Amém? Assim é o abandono do evangelho genuíno. Não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra. São concessões que nós fazemos. São negligência que nós temos em buscar conhecer o Senhor. Amém? Muita gente boa ficou no caminho, irmãos. Pessoas que fizeram rema, pessoas que fizeram a escola de ministro, pessoas que ensinavam na igreja, que pregavam na igreja. Amém? Aleluia. Você sabia que Deus não fica feliz com isso? A Bíblia diz que é desejo de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer apenas que sejamos salvos do inferno, irmãos. O desejo dele é que nós cheguemos ao pleno conhecimento dessa palavra. Porque quando conhecemos essa palavra, irmãos, nós não somos enganados por ninguém. A Bíblia fala sobre o espírito de engano que vai acontecer nos últimos dias. Eu não sei se você está prestando atenção no que tem acontecido nesse período, né? Existe algo chamado fake news. Quem já ouviu? É um espírito de engano americanizado. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Fake news é um espírito. Aleluia. Precisamos, irmãos, estar atento aos sinais. Aleluia. A Bíblia diz que nós não
estamos em trevas, para que o dia do Senhor nos pegue de surpresa. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas a gente vai perceber os sintomas. Amém? Uma mulher grávida e vai ter parto normal, ela não sabe a hora que a bolsa vai estourar, mas ela vê os sintomas. Não é assim? E assim é com o tempo que nós estamos vivendo. Precisamos estar no controle, irmãos, das circunstâncias. Amém? Não somos passageiros, irmãos, desse mundo. Nós não estamos vivendo aqui sofrendo bastante, indo à igreja, dando nossa oferta, nosso dízimo, para que um dia, no céu, nós tenhamos uma rede para descansar. Amém? A Bíblia diz que os que receberam a abundância da graça reinam em vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4. A partir do verso 1. 2 Timóteo, capítulo 4, a gente já está indo para o final. Diz o seguinte. Todos acharam, amém? Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Sabe por quê? Porque tem gente que não está pregando a palavra. Amém? Está pregando algo parecido. Então ele diz assim, ó, na presença de Deus, ó, a ênfase que ele dá, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos. Ele está dizendo assim, ó, tudo que eu estou dizendo, eu vou ser julgado um dia. Na presença de Deus, eu digo algo para você, pregue a palavra. Amém? Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Aleluia. Você sabia que seu silêncio diz sobre você? Quando estamos numa roda de pessoas e alguém fala algo que a Bíblia não diz, em nome de Deus, e você fica em silêncio, porque a situação não é favorável. Isso diz sobre você. Amém? Pregue a palavra, mesmo quando não seja cômodo, mesmo quando não seja favorável. Aleluia. Ele continua. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de fábulas ou de mitos. Irmãos, esse tempo já chegou. Amém? As pessoas não querem mais ouvir o ensino verdadeiro, porque é incômodo, porque não é favorável. Amém? As pessoas querem ouvir aquilo que concordam com o seu pensamento. Aleluia. E deixa eu dizer algo para você, irmãos. Nós temos uma responsabilidade enquanto igreja. Obrigado. Graças a Deus pelo Ministério de Socorros. Amém. Nós temos uma responsabilidade. Obrigado, Joana. Uma responsabilidade como igreja. A Bíblia diz que a igreja é coluna e alicerce da verdade. Nós somos o apoio da verdade, irmãos, como igreja. Ou absolvemos alguém. Entenda bem o que eu estou dizendo. Não a pessoa, mas o que está sendo dito e pregado. Quando nós portamos a verdade, irmãos, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu vi uma vez. Nos Estados Unidos, as pessoas, para conhecer a nota falsa, eles não fazem um intensivo com notas falsas na mesa para conhecer de cara a nota falsa. Eles fazem um intensivo com a nota verdadeira. Porque quando a nota falsa aparece, rapidamente ela é identificada. Shelley trabalhou em banco, não foi, Shelley? Sabe aquele que a gente vê no caixa do Extra, que o pessoal faz assim, né? Parece até raio-x, né? A pessoa pega, olha assim na luz. Aleluia.
Tem gente que fica até ofendido, né? Pô, acha que eu vou dar uma nota falsa? Não consigo nem correr da polícia, vou dar uma nota falsa. Mas, irmãos, o que está sendo dito aqui é o seguinte: precisamos, irmãos, assumir o nosso papel de igreja. Precisamos parar de nos esquivar. Amém? Você já deve ter ouvido uma frase que diz, acho que foi de Martin Luther King, que o mal prospera quando os bons não fazem nada. Não é assim? Nós, como portadores da verdade, irmãos, precisamos manifestar a verdade em meio à mentira. Deixa eu dizer logo de antemão, não vai ser favorável. Não vai ser confortável nem cômodo. Amém? Mas precisamos ser ousados, irmãos. Mas para isso, vou lembrar você de novo, precisamos conhecer essa palavra. Porque nesse tempo que a gente vive, as pessoas estão escolhendo o que elas querem ouvir. Elas não querem mais ouvir o que é verdadeiro. Antes as pessoas... Isso está na Bíblia? Hoje não é mais assim. Hoje o critério não é se está na Bíblia, o critério é se me afaga. O critério é se concorda com o que eu estou dizendo. Amém? A Bíblia diz, você não precisa abrir lá em João, quando vier o Espírito da verdade, ele já veio, amém? Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará porque lhe contará tudo o que receber de mim. Quando o Espírito da verdade vier, e ele já veio, ele vai nos anunciar toda a verdade. Isso significa o seguinte: a gente só fica enganado se quiser, irmãos. Se a gente não quiser gastar tempo com essa palavra, não gastar tempo com o Senhor. Amém? Aleluia. Para a gente finalizar, irmãos, eu quero que você abra em 2 João, por favor, no capítulo 1. E nesse período que a gente vive do Evangelho do Amor, entre aspas, é óbvio, porque o Evangelho é amor, amém? Precisamos manifestar o amor, mas não o amor conveniente, amém? Porque a gente tem que ter cuidado para não ir para um outro extremo. Porque falamos de um amor conveniente, não vamos andar em amor. Não é isso que eu estou dizendo. Precisamos ficar com o equilíbrio da palavra. O que o amor faz? Ele chicoteia todo mundo dentro do templo quando estão fazendo mercado dentro do templo. O que o amor faz? Ele dá uma pregação, um sermão, e todo mundo vai embora, e ele fala assim, vocês também não vão? Esse é o amor do tipo de Deus. Amém? O que o amor faz? Chega uma prostituta, ele não condena aquela prostituta. Mas ele fala algo, vai, continue se prostituindo porque eu te amo. Ele não fala isso não, né? Ele fala assim, vai e não peques mais. Ou seja, irmãos, precisamos fazer algo. Não devemos ficar em berço esplêndido, irmãos, simplesmente com uma ideologia de amor que não é bíblica. Amém? Eu vou ler esse texto com vocês de 2 João. E é bem duro, irmãos. Sabia que é bem pesado esse texto? Vamos lá. Versículo 9, de 2 João, capítulo 1. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus. Eita, Jesus. Tu vê que ele já começa, né? Simplesmente desviou do ensino, não fale em nome de Deus não, porque você não tem nenhuma ligação com ele. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Agora, olha o que ele fala. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide a entrar nem em sua casa. Nem lhe dê nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Parece com o amor que a gente ouve por aí? Não convide nem para ir na sua casa, irmãos. Pesadão, né? Não é pesado?
assustador. E isso traz muito temor para nós. Nós temos, irmãos, uma responsabilidade, irmãos, enquanto ministros da reconciliação. Porque eu ia dizer enquanto ministro, mas você fala assim, não, mas eu... Quem disse? Você é ministro da reconciliação. Então você é ministro. Amém? E nós temos o evangelho. Nós não devemos, irmãos, de forma alguma, negociar a verdade do evangelho. Amém? Nós não devemos de forma alguma, irmãos, nos associar com pessoas que apostataram do evangelho. Vou repetir isso. Nós não devemos ter comunhão com pessoas que decidiram apostatar do evangelho. Eu não estou falando, irmãos, de alguém que caiu ou que está com algum problema e precisa de ajuda e quer ajuda. Esse Jesus traz para perto. E eu e você devemos fazer isso. Eu estou falando de alguém que ouviu a verdade do evangelho, conhece a verdade do evangelho, experimentou a verdade do evangelho e decide pregar um outro evangelho, por conveniência. Você não deve chamar essa pessoa nem para sua casa. É a Bíblia que está dizendo, viu, irmãos? Amém? Você está aqui? Você foi abençoado? Vamos orar um pouco? Você me ajuda, Danilo? Aleluia. Fique de pé, estique seu corpo. Diga, não estou com sono. Eu não vou dormir. Aleluia. Mais tarde vai. Nós vamos ter um tempo de oração, amém? Como já é de costume, às quintas-feiras. Mas eu quero lembrar você que essa não é uma oração do pregador, amém? Nós estamos aqui como igreja orando. E oração é necessariamente falar com Deus, amém? Precisamos verbalizar nossa oração. Você pode fazer do seu jeitinho, amém? Não precisa ser igual ao irmão do lado, mas ore. Aleluia. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós exaltamos a tua santidade, Pai. Nós te rendemos graça, Pai, porque você nos ajuda em nossas fraquezas. Nós te rendemos graça, Senhor, porque teu Espírito nunca nos abandona, Pai. Te louvamos, Pai, porque temos a oportunidade, Pai, de escolher a verdade. Temos a oportunidade, Senhor, de vivermos a tua vida, Pai. Obrigado, Pai, pelas novas inspirações. Celebramos as tuas direções para as nossas vidas, Pai. Obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado, Pai, por essa igreja. Oramos, Pai, pela liderança dessa igreja. Oramos pelo nosso pastor Flávio e sua esposa e sua família, Pai. Declaramos, Senhor, na vida deles ousadia, Pai, para cumprir a visão que você deu ao coração deles. Oramos, Senhor, por provisão. Oramos por renovo, Pai. Oramos, Senhor, por visões sendo estabelecidas nesse lugar, Pai. Por causa, Senhor, daquilo que você tem comunicado a eles, Pai. Oramos por pessoas chegando nesse lugar, Pai, sedentas, Senhor, e desejosas de cooperar com a visão desse lugar, Pai. Pai, nós oramos, Pai, para que aquilo que o diabo tentou fazer, ou que ele possa intentar fazer contra a igreja do Deus vivo, Pai, nós sejamos ousados, Pai, para não aceitar aquilo que ele tem proposto para nós. Obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa que você nos dá. Obrigado pela unção do teu Espírito, Pai. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Levante sua voz, meu irmão. Pode levantar sua voz e orar. Aleluia. Pai, nós entendemos, Pai, a nossa responsabilidade essa noite. Nós compreendemos, Pai, que somos Cristo aqui nessa terra, Pai. Nós compreendemos, Pai, que devemos manifestar Cristo para as pessoas, seja no momento conveniente ou não, Pai. Devemos confrontar as obras das trevas. Devemos condenar as obras das trevas, Pai. Devemos ser pregadores da verdade. Devemos, Senhor, divulgar o teu evangelho do reino, Pai. Obrigado, Pai, por essa grande oportunidade de ministrar a tua palavra.
Obrigado, Senhor, por esse lugar. Te rendemos graças, Senhor, pelos departamentos dessa igreja, Pai. Te rendemos graças, Senhor, por homens e mulheres valorosos, Pai, disponíveis e sedentos de cooperar com o Teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, porque entendemos o que estamos fazendo, Pai. Nós não estamos aqui, Pai, para apenas mais um culto. Nós não estamos aqui, Pai, para simplesmente realizar uma reunião, Pai. Mas estamos aqui para pregar a Tua palavra e libertar pessoas com a Tua palavra, Pai. Obrigado por tão grande comissão, Pai. Obrigado porque fomos comissionados por Ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Sejam edificados, irmãos, na palavra do Senhor.